Amigos e amigas do nosso canal. Estamos vivendo tempos tenebrosos com a pandemia do Covid-19. Mas eu continuo pedindo a você, se inscreva no nosso canal para que possamos continuar a fazer vídeos para você aqui. É simples. Ao assistir esse vídeo, está escrito lá, inscreva-se em vermelho. Clique ali, você vai nos ajudar muito, muito mais do que você pode imaginar. Mas qual é o assunto que eu quero tratar hoje? Vacinar ou não vacinar? É claro que desde o começo do mundo que as pragas existem e os remédios vêm a partir do que se descobre em relação a essas pragas. Em 1320, houve uma grande praga e que alguns historiadores dizem que a quantidade de mortes chegou a 200 milhões de pessoas, devastando completamente a Europa, que à época tinha cerca de 550 milhões de habitantes. Ninguém sabe a rigor se essa informação está extremamente correta ou não. Mas o fato é que essa peste de 1320 ceifou muitas vidas. Ela nasceu na China. E naquela época não tinha laboratório para inventar o vírus chinês, como alguns, com todo respeito, ignorantes falam. O que aconteceu a rigor? Era fundamental o comércio da seda entre a China e o restante da Europa. Na época não existia América. A vida era resumida entre África, Europa e Ásia. Não tinha mais nada. A Oceania totalmente desabitada. Bom, aí esse comércio da seda e outros produtos que saíam da China em direção à Europa, chegavam à Europa, esses produtos, com os baús repletos de ratos. E esses ratos traziam pulgas. O que acontecia? Ao chegar na Europa, muitos desses ratos eram liquidados, mas as pulgas não. Ela precisava de sangue. E onde é que ela ia buscar? No homem. E daí, então, muitas vidas se perderam. E o que era pior, naquele tempo, as pessoas morriam em 5 dias. 5 dias. Por que isso? Porque essa pulga, já bem forte, não se sabe por quê, ela fazia um estrago tão grande na pele do cidadão que não tinha remédio. E os remédios eram assim: você vai em sua casa, lava, bota uma folha de laranjeira, ou sei lá se tinha laranjeira naquele tempo, enfim, você procurava um jeito. Com 5, 6 dias, você morria. E nessa brincadeira falam em torno de 150 a 200 milhões de pessoas mortas. Mais adiante, nós tivemos crise de peste bubônica, de varíola, de uma série de coisas. E aí, a ciência também acompanhou. E os senhores sabem que na era medieval, o médico era chamado de físico. Ele não tinha uma universidade como tem hoje, para pesquisar, laboratórios, nada. Era mais ou menos aqueles homens mais inteligentes do que outros em determinada ação. E é por isso que eu lhe falo, qual é a diferença que tem entre o homem comum e o artista, o poeta? É uma só. É que o homem comum vê as coisas. O que ele faz? Ele vê uma pedra no caminho, uma caneta, um sapato, uma pessoa, um ônibus. E o artista, o poeta, o mais inteligente, o que ele faz? Ele percebe o conjunto das coisas.
E é por isso que ele avança e nós devemos as nossas vidas a esses artistas. Os físicos, que naquela época eram considerados médicos, começaram a cortar um aqui, dali, costura, vai arrumando as pessoas em determinadas doenças. Tem algumas pessoas que dizem que os barbeiros da época, porque usavam navalha, eram também os curadores, os médicos da era. Mas nós chegamos ao crescimento do mundo, à criação das universidades, inicialmente nas catedrais, até chegarmos a hoje, onde nós temos estudos avançados em todos os lugares, inclusive na nossa Vitória da Conquista. E aí, você, através da ciência, descobre as coisas para melhorar a vida de todos. Esses são os nossos verdadeiros heróis. Mas nós fazemos tudo errado. Nós consideramos heróis aqueles que matam. Mas, na verdade, herói mesmo é aquele que salva. Por isso que eu digo o seguinte: é muito mais bonito você colocar uma medalha no peito de um bombeiro do que botar uma medalha no peito de um general do Exército Brasileiro. Por quê? Porque qualquer bombeiro, por mais simples que seja, ele já prestou um socorro e já salvou uma vida. Qualquer general da era moderna no Brasil nunca salvou vida nenhuma. Então, se você tem aquela questão do homem comum de ver as coisas, você enxerga que o general tem que ter a medalha e o bombeiro não. Mas se você é artista, é poeta e tem percepção, que é diferente de visão, percepção é enxergar além, aí você vai concordar comigo. Ora, o que é que nós vivemos hoje no Brasil? Nós vivemos uma pandemia onde os cientistas se apressaram para buscar a cura. Num determinado momento, por se tratar de um vírus, notou-se que esse vírus se fortalece a partir do momento que ele recebe os ataques e ele retorna com mais força. Isso qualquer estudante de biologia do primeiro ano científico sabe. Se você pegar hoje um Detefon, Baygon, eu estou falando as marcas, que é aquilo que mata muriçoca, e tiver 100 muriçocas, pernilongos, para alguns lugares chamam pernilongos, e você disparar 5, 6 jatos, você vai perceber que não conseguirá matar todos os insetos. É a mesma coisa que acontece com o vírus. Se você evitar a muriçoca, o pernilongo, com a luz acesa, com aquela fumaça do passado, lembra que tinha aquele chamado bem-me-quer, que você ligava e no outro dia saía cuspindo daquele trem preto da garganta? Lá em casa usava isso demais, senão a gente não dormia. Bom, aí você vai perceber que você evitou que a muriçoca ou o pernilongo chegasse em você. A mesma coisa é o vírus. Se você estiver longe dele, ele não vai lhe atacar. E é por isso que houve o advento da máscara, necessária demais. Mas tem um monte de gente que é contra a máscara. E a gente vai perdoar por quê? Nós não podemos condenar ninguém pela ignorância dele. Nós temos que compreender e tentar convencê-lo. Agora, o que não pode é o ignorante resolver ser professor, porque aí ele desgraça a sociedade inteira. Pode ser pela entonação da voz, pode ser do jeito de falar manso, pode ser do jeito de falar agressivo, mas vai fazer um prejuízo na sociedade. Os direitos individuais são protegidos pela Constituição Federal. Mas nenhum direito individual pode se sobrepor ao direito coletivo. Você tem todo o direito de não se vacinar, mas você tem que viver como um ermitão.
Não tem gente que gosta de viver nua ali na região de Rio de Contas? Sem energia, sem nada? Você pode fazer aquela mesma coisa. Mas se você quiser ter um convívio social, entrar no ônibus, no avião, na farmácia, numa loja, você não pode, com sua convicção, prejudicar o outro. Esse é o ponto pacífico na questão da vacina. E outra coisa, o que é mais vergonhoso, doloroso, é alguém ficar dizendo que a vacina causa AVC. Isso é de uma ignorância fora do comum. Nós publicamos ontem, no blog do Paulo Nunes, o relatório estatístico das mortes provocadas por AVC no Brasil no ano de 2019, 2020 e 2021. E se os senhores prestarem atenção naqueles dados, são dados oficiais do Ministério da Saúde. Porque esse é o jornalismo que deve ser feito, não o jornalismo do achômetro. Você vai observar que a média de mortes por AVC no Brasil em 2019, 2020 e 2021 é a mesma. O que significa dizer que nenhuma vacina provocou AVC em ninguém. E por que eu digo isso, minha cara e minha nobre família baiana? Porque as pessoas morrem de AVC todos os dias. 105 mil pessoas morreram de AVC em 2021. Em 2021, em Vitória da Conquista, eu, por exemplo, conheci 2 pessoas que morreram de AVC. Em 2018, sim, em 2018 eu fui acometido de um AVC. Graças a Deus, no primeiro momento eu não fui bem tratado, sei lá por quê, né? Então, a notícia que eu tenho é que eu infartei às 6 da tarde do dia 21 de fevereiro de 2018. E às 2 horas da manhã do dia 22 de fevereiro, eu tive o AVC. No pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia. No outro dia, a questão de 3h30 para 4 da tarde, eu dou entrada no IBR. E lá fiquei 8 dias na UTI em tratamento. E 1 dia no apartamento. Você que me ouve e que me vê, sente que não há sequela alguma, mas não é assim que funciona. Aparentemente eu não tenho sequela nenhuma, mas as sequelas existem sim. Quem sabe delas sou eu e o médico. Existem algumas limitações que eu não era daquele jeito que eu sou hoje, né? Minha aparência está boa. Para um homem de 65 anos, com essa carinha de bebê que vocês estão vendo aí, continuo gordinho, né? Mas eu sei que eu não sou o mesmo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nem se falar de vacina tinha naquele tempo. Ninguém tinha vacinado coisíssima nenhuma. Como a minha amiga que morreu de AVC em janeiro do ano de 2021, não tinha vacinado nada. E morreu. Né? Teve um AVC gravíssimo e morreu. Então, o que acontece? O infarto e o AVC acontecem todos os dias. Mas eu não sou médico, mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu já estudei o que é a questão do AVC, porque eu não sou besta. Eu não sou poeta e nem sou artista, mas eu tenho uma boa percepção das coisas. E aí eu queria dizer a você o seguinte, você que chega na churrascaria e troca a carne pela gordura, você está abrindo um caminho para que você tenha AVC. Por que AVC? Porque o AVC, ele só causa pelaquela gordura que você tem no sangue. O sangue, quanto mais fino, ele é melhor para você. Mas se você acrescenta gordura no sangue, o que vai acontecer? O sangue fica grosso. Ficando grosso,
ele vai circular com mais dificuldade, vai abrir as veias de uma forma mais violenta, e essa elasticidade que a veia tem, ela começa a perdê-la a partir do momento desse zigue-zague que você faz, como se fosse uma sanfona. Se você tocar o tempo todo, uma hora ela vai quebrar. E aí, o que acontece com o AVC? Aquele bolinho de gordura que você vai engolindo sempre, ele vai lhe estragar o fígado, o rim, coração, cérebro, tudo. Só que o seu corpo ele vai resistir durante muito tempo. Mas vai chegar um dia que aquele bolinho de gordura não passa. E aí é que acontece um infarto no seu coração. E acontece o AVC no seu cérebro. Por quê? Porque as veias do cérebro elas são finíssimas. Qualquer bolinho de gordura entope. Entupindo ali dói. Você desfalece, seu rosto não funciona, você não consegue raciocinar direito e vai para o hospital. Se você for levado em menos de 4 horas para o hospital, os médicos injetam em você umas drogas que vão dissolver esse bolinho de gordura, como foi feito comigo. Mas acontece que às vezes esse bolinho de gordura ele não aguenta e estoura. Aí você precisa de uma cirurgia e a sua recuperação é mais difícil. É chamado AVC. O isquêmico foi o que eu tive. O outro, hemorrágico, é o que é mais difícil de curar, porque ele espalha sangue no seu cérebro e você tem que ter uma intervenção. E nesse meio existe um remédio, que é todo terminitina, simvastatina, atorvastatina. Isso ajuda o seu sangue a ficar mais fino. E você vai entender porque que eu estou fazendo essa conversa toda e misturando com a vacina. Esse produto, esse remédio, ele é bom para você que já teve AVC. Porque quem teve AVC tem uma probabilidade 5 vezes maior do que quem jamais teve. Ou seja, você teve AVC, você pode esperar que você pode ter outro. Eu conheço uma senhora, colega minha de Procordes, que ela teve 7, não é a conta da mentira não, 7. É magrinha, mas teve 7. Então, está viva, mas teve 7. Mas tem gente que num só vai embora. Então, voltando aqui a falar da atorvastatina, que é a que eu uso, essa atorvastatina tem um efeito colateral grave. Vou dizer a você. Se você sofreu um acidente e tiver um sangramento, você vai levar uma desvantagem gigantesca em relação a quem não toma atorvastatina. Porque seu sangue está muito fino. E como é que vai coagular? Você vai embora. Entendeu? Então, o que eu quero dizer? Todo remédio, toda intervenção química que você faz no seu corpo, você tem um efeito colateral. Você tomar uma cibalena, você tem efeito colateral. Um melhoral infantil, você tem efeito colateral. Buscopan tem efeito colateral. Tilex tem efeito colateral. Analgésico, você tomou analgésico, como é que você acha que a dor passou? Porque o seu cérebro recebeu uma carga violenta de química para aliviar sua dor no pé. E você acha que isso não tem custo? Tem custo. A mesma coisa, provavelmente, as vacinas têm os efeitos colaterais. Mas nenhuma vacina provoca AVC em ninguém, nem infarto do miocárdio. O médico que comete isso que fala isso tem que ser preso, porque está mentindo. Ele não tem como provar. O leigo é perdoado pela ignorância. Mas o profissional da imprensa é criminoso, porque está mentindo e tirando da cabeça do povo a possibilidade de vacinar e se salvar. Eu estou vacinado com as 2 vacinas. Não peguei.
Não quero pegar. E não quero que ninguém pegue. E se o remédio para não pegar é a vacina, temos que tomar. A vacina tem evitado aquelas mortes que os senhores viram no ano 2020, 2021. Chegou um dia que nós tivemos 4.000 mortos. Hoje nós temos mortos ainda, mas nós não completamos a vacinação. Mas ele gira abaixo de 200 mortos por dia. Mas o que é importante dizer isso? Você evita a morte, você não causa a morte vacinando. Mas eu sei que existem reações de pessoas que falam que tomando a vacina você vai ter AVC, você vai ter isso, aquilo, outro, você vai ter palpitação. Claro, você já vai preparado para receber um corpo estranho, você tem algum tipo de reação, você enjoa daqui e dali. Pode ser que no futuro você tenha mas nada que venha lhe matar. E a ciência tem que trabalhar no custo-benefício. Não há um remédio que você tome que não lhe dê um efeito colateral. Você quer ver uma coisa? Existe um remédio chamado Glifage para quem está pré-diabético. Se o cidadão tiver intolerância à lactose, ele toma, ele dá uma dor de barriga que ele não suporta. O que ele faz? Ele deixa de tomar. Quantas pessoas tomam remédio para a cura do câncer e fica desmaiado? É isso que a gente precisa entender e não ficar espalhando fake news. Tem uma médica chamada doutora Raíssa que teve que ser demitida do Estado porque ela estava prejudicando o tratamento da Covid em Porto Seguro. Eu pergunto aos senhores, será que essa médica está preocupada com a população? Eu acredito que não. Ela fica ajudando os fake news espalhados Brasil afora, mas ela tem interesse em ser senadora pela Bahia. Se ela fosse Alberto Seib, ela fazia o que Alberto Seib fez, enfiou no próprio sangue, na própria veia, o remédio que veio acabar com a paralisia infantil no mundo. Esses são heróis. E a esses nós devemos render as nossas homenagens. Agora, mentir, utilizar os veículos de comunicação para propagar mentira, isso é vergonhoso. Pessoas asquerosas como essas não são fascistas, porque o fascismo é uma coisa deplorável, mas existe alguma lógica na cabeça do fascista, do nazista, pensamento errôneo, mas de uma certa lógica. Agora, deixar que as pessoas morram por nada, por vaidade, por preferência política, pessoas como essa não podem ser comparadas a insetos, porque todo inseto tem serventia, você mata porque você não sabe. Mas todo inseto tem serventia. Tudo que existe no mundo serve para alguma coisa, menos essas pessoas a quem eu me referi agora. Bom dia.